Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que é aqui com você, a cada edição debate, como você está acostumado, da forma mais propositiva possível, alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito Vicente Carvalho, sempre na companhia de uma pessoa de destaque que se destaca na sua área de atuação. E hoje nós temos a honra de conversar aqui com o Márcio Souza, ele que é estudante de Direito e também presidente do PSTU de Guarujá. PSTU é o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. É um partido que o Márcio vai explicar melhor sua composição e suas ideologias, seus princípios, mas também vamos conversar bastante sobre esse quadro eleitoral que se avizinha, posto que o Márcio, além de todas as atividades aí, inclusive reboca a parede, estuda direito, reboca a laje, cuida lá de associações de bairro e tudo, e também dedicou aí boa parte do seu tempo ao longo dos últimos meses montando um quadro bastante informativo sobre os principais pré-candidatos a prefeito de Guarujá, suas chances e suas alianças, e também um quadro sobre a composição da Câmara e as chances da Câmara atual em uma eventual disputa pela reeleição. Márcio, obrigado pela presença. Semana passada a gente ia gravar, teve um probleminha técnico aí. Eu agradeço pela sua compreensão. Antes de começar, deixa um espaço para você cumprimentar o telespectador. Eu que agradeço, né? Estamos aqui à disposição para falar para a nossa cidade a respeito das questões políticas. A gente sempre tira um tempo para se dedicar a isso, apesar de ter que estudar, ter que trabalhar, né? Como você falou, eu trabalho com construção civil, mas a gente dedica boa parte do tempo à política porque é uma coisa que a gente gosta de fazer, gosta de avaliar, gosta de participar. Estou à disposição. Aliás, é uma coisa que você faz já há muito tempo, já que eu te conheço, que você se envolve aí com associações de bairro, também já com muito tempo já com movimento estudantil, né? É aquele tipo de cidadão que eu respeito bastante, logicamente, que se envolve com as coisas da política. Desde os 16 anos, eu comecei no Grêmio do Walter Schepps, fui tocado pela política participando do Grêmio estudantil, porque quando a gente monta uma chapa de Grêmio, é como se a gente estivesse montando um partido político. Elabora propostas e disputa a eleição no colégio. E a partir dali, a gente continuou fazendo movimento estudantil, movimento social, associação de bairros. E, paralelo à nossa vida cotidiana, a gente sempre se dedica a discutir os problemas da sociedade, buscar soluções e atuar dentro da sociedade. O PSTU de Guarujá não lança candidatura à prefeitura? Essa não é uma eleição para que a gente possa disputar aqui no Guarujá. O partido é muito novo aqui na cidade, tem poucos quadros. Nós tínhamos uma candidatura a prefeito, que era a do Rony do Grêmio, né, que é o nosso companheiro presidente lá da Associação da Vila Áurea. Mas o nosso partido, ele tirou uma determinação que só os militantes que são orgânicos do partido, aqueles que contribuem financeiramente, que se organizam em núcleos, que fazem o debate diário do partido, é que poderiam disputar a eleição para cargos majoritários, que não era o cargo do Rony. O Rony é um trabalhador que veio se filiar no partido e que queria disputar a eleição para o cargo majoritário. Para vereador, ele poderia sair candidato sem problema algum, mas ele queria ser candidato a prefeito, e nós não teríamos candidatura com esse perfil. Eu poderia sair candidato, eu sou um quadro orgânico do partido, mas eu não tenho essa pretensão de disputar a eleição nem para prefeito nem para vereador. Então, nós não vamos lançar candidaturas nem a prefeito e possivelmente também não a vereador entre os nossos quadros. Nós estamos ainda organizando o partido, nós devemos apoiar talvez uma candidatura de esquerda, né, dos candidatos que se apresentam, mas o nosso partido não irá lançar a candidatura nem a prefeito e dificilmente a vereador. No plano nacional, o PSTU não é tão novo assim, né? Sim, nacionalmente a gente já disputa a eleição há vários anos, né? Já tivemos candidatura própria para presidente da República, o companheiro Zé Maria. Na última eleição nós fizemos um primeiro suplente para deputado federal, que foi o Toninho. A gente conseguiu ser o primeiro suplente da chapa PSTU e PSOL. Quase fizemos um deputado federal, ficou como suplente. Faltou acho que 7 mil votos para a gente conseguir elegê-lo. Na questão do coeficiente, né? O coeficiente só deu para fazer o Ivan Valente. E aí o Toninho não conseguiu se eleger. E para vereador, nós fizemos a vereadora mais votada do Brasil, proporcionalmente, que é a Amanda Gurgel. Amanda Gurgel, se não me engano, de Belém do Pará, foi eleita a vereadora proporcionalmente mais bem votada do Brasil. Você fala proporcionalmente em termos de quantidade de eleitores? De eleitores, isso. Ela era uma candidatura única nossa e ela foi eleita
É assim, a gente consegue eleger esses fenômenos, né? Essas pessoas batalhadoras, que tem muita luta, muita participação, aí a gente acaba lançando porque o partido cede a legenda, na verdade, para que essas pessoas possam disputar. A eleição não é o foco do PSTU, as eleições. Certo. Nós somos mais ligados a sindicatos, a organizar a luta dos trabalhadores, a buscar um novo tipo de sociedade, a participação no movimento estudantil, nas lutas populares. Nós não temos foco. A eleição para nós não é tão importante. É importante, mas não é o nosso foco como é as demais candidaturas. Não é a nossa estratégia disputar o parlamento, disputar os executivos. Para nós é muito mais importante organizar os trabalhadores, mobilizar a população. Como ficam, na sua visão, os movimentos de esquerda e partidos também de esquerda nesse período em que se discute esse possível afastamento da presidência do PT, da presidente Dilma? Os documentos do partido e a discussão que tem hoje do PSTU é fora todos, né? O PSTU não apoia o governo Dilma, né? Por conta da política econômica, do ajuste fiscal, das implementações que ela fez que atacam o direito dos trabalhadores. Então nós já vemos fazendo uma oposição ao governo Dilma. Não somos favoráveis ao impeachment, entendemos que o impeachment não é conduzido por um réu, né? Conduzido por um bandido, que é o Eduardo Cunha, né? Que não cai de jeito nenhum, que está bem estruturado, com uma quadrilha, na verdade, que se instalou no Congresso Nacional. Então ele não deveria, esse Congresso não tem moral para poder conduzir um processo de impeachment da Dilma, e nós também entendemos que não há crime de responsabilidade. Mas nós somos contra o governo Dilma. Achamos que esse governo não é um governo que represente os interesses dos trabalhadores, e também somos contra toda essa onda reacionária, essa onda de direita, que tira direito dos trabalhadores, que tira direito da sociedade, que ataca sob o pretexto da moralidade. Na verdade, você tem ali vários deputados que estão envolvidos na Lava Jato, que estão envolvidos nos esquemas de corrupção e que querem sacrificar o governo Dilma para colocar um governo que é o do Temer, que está atolado, nem começou, e já escolhe para o seu ministério Henrique Meirelles, já aponta um ajuste fiscal muito duro contra os trabalhadores. Nós estamos eminente aí a dias piores do que nós já estamos vivendo com o impeachment da presidente e o Temer assumindo o governo. Então nós somos contra todos eles, Temer, Cunha, Dilma, Renan, fora todos eles, e defendemos eleições gerais. Novas eleições para tentar acabar com essa crise política que se instalou no país. Nessa situação toda, o mais absurdo de tudo, para mim, pelo menos, foi ver um camarada falar: estou votando pelo impeachment em memória do coronel Ustra, o coronel que foi responsável e condenado por atos de tortura num período negro da história brasileira. Isso, Valdir, é apologia ao crime. O Bolsonaro foi extremamente infeliz, fez apologia ao crime, ele cometeu um crime. Apologia ao crime é cometer um crime. Claro. Né? A OAB do Rio de Janeiro já entrou com o pedido de cassação na CGU. Eu acredito que o que o Bolsonaro faz é tentar expressar um sentimento de muitos dos brasileiros, né, que por conta da política econômica, por conta do desespero que está vivendo, da falta de emprego e de tantas mazelas sociais, acaba encontrando nessas figuras como o nome dele diz, né, um Messias, um salvador da pátria, mas é um cara extremamente ruim para a sociedade, né, e você vê que ele não vota pelo crime de responsabilidade fiscal. Ele vota em memória da ditadura, em memória de um torturador, ele vota a favor disso. Então, o impeachment da Dilma foi feito por todas as razões que você imaginar, menos pelo que está sendo pedido. Por Deus, pelo meu filho, pela minha mãe, pelo meu vizinho. Aliás, virou chacota nacional a votação do impeachment e expôs quem são os nossos deputados, o quanta gente ruim que a gente elegeu para deputado nesse país afora. E isso sirva para o eleitor nas próximas eleições, daqui a 2 anos. Até porque está até mais perto, né? Dá para saber melhor quem é o... Escolher melhor os nossos deputados. Inclusive aqui no Guarujá nós elegemos um deputado que era da base do governo, que tinha cargos no governo, notoriamente tinha cargos dentro do governo, estava apoiando o governo Dilma e naquele momento muda de lado, né? E ainda leva o filho para votar do lado para votar em nome dele. Quer dizer, é mais
uma figura folclórica. Nem podia levar filho, porque até os jornalistas estavam numa outra sala para não poder tumultuar. Alguns levaram o filho para votar pelo filho e não pelo crime de responsabilidade. Esses dias ainda saiu uma notinha no jornal dizendo que o Marcelo Squassoni possivelmente poderia ser até ministro. Eu já fiquei com saudade da Dilma, desculpa. É possível, Valdir, que ele esteja negociando espaços no futuro... Aliás, todo mundo está negociando espaços no futuro governo Temer. É de se temer mesmo. É de se temer. Mas alguma coisa, logicamente, alguma coisa precisava mudar, eventualmente. Nisso, muita gente concorda, né? Mas deixando um pouco de lado essa questão nacional, é legal conversar com pessoas que têm uma visão de mundo... mais aberta, assim como eu sempre te admirei que você tem. Mas vamos partir para o lado local. Como você falou, lembrou bem, nós temos aí agora em outubro eleições municipais e é importante que o eleitor tenha o máximo de conhecimento possível. Essa é minha premissa de vida, logicamente a sua também, para a gente ter o máximo de informação possível para a pessoa acertar na hora do voto, que é um momento mais importante, o momento da consolidação do civismo, né, da cidadania. Você que fez uma série pela internet, no Facebook, chama Highlander, só pode haver um. Primeiro explica por que essa nomenclatura aí. Então, o Highlander foi um filme, né, dos anos 80, que é um filme interessante. O Christopher Lambert, né, que era o ator principal, e nesse filme só pode ter um imortal, né? E os imortais que existem, um corta a cabeça do outro para pegar os poderes dele. É bem a eleição mesmo. É sempre um querendo cortar a cabeça do outro para poder pegar os eleitores, para poder pegar... Então, nesse filme só pode haver um Highlander no final, né? E é mais ou menos isso, só pode haver um que vai se eleger prefeito da cidade. Então, eu para poder... um tom de brincadeira, uma coisa mais leve, para poder passar informação e para chamar a atenção também dos meus amigos do Face. A gente fez essa brincadeira que ao mesmo tempo deu a oportunidade de debates. A primeira postagem a gente fez no dia 11 de março, deu 37 compartilhamentos, deu mais de 200 comentários, fora as respostas, fora as polêmicas que foram geradas de um comentário para o outro, porque na verdade nós botamos 36 candidatos a prefeito no mosaico que a gente... Eu tenho a imagem aqui até para mostrar aqui, vou pedir para o Fábio colocar na internet. Nós fizemos esse mosaico. Dá para ir vendo pelo mouse. Logo de cara, o ex-prefeito Farid Madi. Depois o Aranha, né? O Ribamar, o Ayrton Cinto, o Nelson Fernandes. Esses foram candidatos a prefeito na última eleição. O Protógenes, que era o candidato do PCdoB. É bom lembrar que aqui está todo mundo há quanto tempo atrás? Em março, você falou, né? Em março, 11 de março. 11 de março, quer dizer, quando ainda todos esses aqui se apresentavam como possíveis candidatos. Depois nós temos um outro quadro mais consolidado. Quem não era candidato nesse momento, sonhava em ser, imaginava que poderia ser, estava passando por um funil. Nós até botamos o Gil Gomes, se você pegar embaixo do protótipo, nós botamos o Gil Gomes, que é uma figura folclórica da política aqui da cidade, para mostrar até que todo mundo poderia ser candidato a prefeito nas próximas eleições. Pode colocar de novo, Fábio, só isso? Embaixo do Protógenes, pouca gente percebeu, mas eu botei o Gil Gomes, o Gil Gomes, que é uma figura bastante conhecida da política. E Vicente Carvalho. Que se o Gil Gomes quiser ser candidato, ele só precisa ter um partido político e conseguir a legenda que ele seria candidato. Qualquer um pode ser, né? Aqui tinha o Duino, a Priscila Bonini, na época, o Adilson de Jesus, que acabou sendo escolhido aí pelo PMDB, o Rubinho, né? Rubinho Oliveira. Foi candidato nas últimas eleições. Gentil. Também foi candidato. O Gil Gomes. O Cândido, perdeu a prévia. Perdeu a prévia, não pôde. O Leandro Matsumota, que é o japonês aqui do lado. Também Valdir Tamburus, né? Foi candidato na última. Pode ir falando, pode falar. Nicolassi, que é o presidente da Câmara, o Gilberto Benzi, que é candidato do PSDB, o Anderson Bernardes, que também poderia ter sido candidato do PMDB, o Val Advogado, que é o candidato do Solidariedade, continua na disputa junto com o Suma, pelo PSB, o Givaldo do Açougue, vereador, presidente do PSD, poderia ser candidato, o Heitor, há uns que acham que o Heitor ainda é, outros dizem que não é mais, já está com o Benzi. O Doidão, que poderia sair candidato, na ocasião queria ser candidato pelo PP. O Maquiel, continua na disputa, a Angélica Mariano. O Elcio Maceió, que falava-se muito que poderia vir pelo PCdoB. O Edilson Dias, que ainda se coloca. O Rony do Grêmio, que era o nosso candidato do PSTU. O deputado Marcelo Squassoni.
que apesar de não fazer campanha para deputado, pode vir a ser candidato a qualquer hora. A qualquer hora pode se tornar candidato a prefeito. O Rogério Lima, que acabou saindo candidato pelo PV, está se colocando como candidato. O Cláudio, né? O Cláudio Rodrigues, que não é candidato mais, mas poderia também ser, se vinha se articulando nesse sentido. O Walter Batista, que se coloca como candidato pelo Rede. O Denis Protozzi, que também queria ser candidato e desistiu. O Fábio Fronterota, que é uma figura que ninguém conhece, mas que apareceu aí de paraquedas e se coloca como candidato. E o Jonatas Nunes, que acabou ganhando a prévia entre Gentil e ele dentro do PSOL acabou... Não é prévia, na verdade foi uma disputa interna. O Gentil, inclusive, deixou o PSOL, está no PMN hoje, e o Jonatas é o candidato a prefeito lá pelo PSOL. Entendi. Aí nós temos uma outra já, Fábio, se puder mostrar para a gente, que já é uma coisa mais consolidada, já é um quadro mais consolidado com os candidatos, os que realmente ficaram na disputa, né? Aí só sobrou 16 candidatos, né? Ainda assim, hein? 16? 16 candidatos, porque o último candidato era o Jesus, precisávamos resolver ainda a vida do Jesus. O Jesus ganhando a prévia que ele teve com o Cândido, certo, aí definiu o quadro, ficou em 16. Desses 16, há uma certa dúvida, inclusive o Jornal do Litoral publicou, do nosso amigo, o Raton, nosso amigo Raton, publicou 14 candidatos, né? Ele exclui dessa avaliação o Edilson Dias e o Rony do Grêmio. Certo. Realmente, tanto o Edilson quanto o Rony podem não ser candidatos, porque eles estão em partidos que têm uma situação complicada hoje. O PT tem uma situação complicada, e o Edilson pode acabar vindo a vereador, e o Rony está no PRTB, que é um partido que tem se aliado ao Farid. Então, possivelmente, o Rony pode também não ser mais candidato. Sobrariam 14. Esses 14 mantêm as candidaturas, com exceção do Heitor Gonzalez, que tem se alinhado já, o PTB tem se alinhado com o Benzi, né? Baixaria para 13. Baixaria para 13 candidatos. Se perdermos aí mais um ou dois, você teria aí de 10 a 11 candidatos aí. Eu acho que vai ficar na faixa dos 13 candidatos mesmo. Dos 13 candidatos. Eu acho que só o Heitor sai e vai ficar 13 candidatos no final. Ô, Fábio, tá bom. Aí você esmiuçou cada um deles, né, Márcio? Os candidatos, quando você colocava assim, Highlander, na hora eles entenderam que você estava falando dessa história de cortar a cabeça ou teve algum que achou ruim? Né? Foi interessante, Valdir, fazer essa série, porque assim, a estratégia que eu usei é escrever 5 parágrafos, né? Certo. Então eu me preocupava em dizer por que o cara era candidato, certo, dizer o que eu sabia dele, né? O que eu conhecia da pessoa, e desejar boa sorte, falar alguma coisa que o levasse aí a se animar a disputar a eleição, até porque eu acho que é interessante ter essa pluralidade de ideias, claro, ter vários candidatos de vários grupos diferentes, com várias propostas. O debate político vai ser muito rico. E é uma eleição de 2 turnos, né? Que pressupõe justamente isso, né? Eu não sei se nós teremos 2 turnos, porque na última eleição, Valdir, nós tivemos 9 candidatos. É importante lembrar que nós tivemos 9 candidatos e teve o segundo turno, né? Mas foi uma eleição polarizada. Entre o Farid Eu digo assim, é uma eleição que prevê 2 turnos, né? Por isso que é bom a pluralidade. Sim, há a previsão de 2 turnos. De repente, o que eu vejo é que, na verdade, existem 2 blocos. Certo. Quando eu comecei a escrever, a gente foi verificando que alguns candidatos tinham mais aproximação com o governo da Antonieta. Né? Quando o Walter Batista, por exemplo, foi o primeiro que eu coloquei, ele não tem vínculo com a Antonieta, então ele estaria num bloco mais de oposição. Já o Val Advogado, que foi o segundo, ele está mais vinculado ao governo da Antonieta. Hoje ele é líder da prefeita. O Aranha não tem esse vínculo com o governo. O partido dele, sim, o PCdoB era a base de apoio, mas o Aranha vinha no campo da oposição. Certo. O Duíno é vice-prefeito. Foi o quarto, então ele está muito mais vinculado à Antonieta. Certo. O Maquiel não tem tanto vínculo com a Antonieta, ficaria no campo da oposição. Certo. Nem o Rogério Lima. Certo. O Adilson de Jesus é o candidato da prefeita. Correto. O Fronterota está totalmente vinculado ao governo da Antonieta. Ele pertence ao grupo de empresários que se beneficia financeiramente da prefeitura. Né? O Walter Suma não está vinculado à Antonieta, mas o partido dele, as pessoas do partido dele, estariam mais para o campo da situação. Inclusive, ele recebe hoje o Cândido como filiado ao partido, pré-candidato, que era até uma hora dessa, agora há pouco era a cara do governo Antonieta, o professor Cândido, né? O Edilson Dias, oposição, todos esses anos.
O Benzi sempre esteve do lado do governo, né? Agora que caiu para o campo da oposição, mas eu não consigo encontrar o Benzi como oposição. O Benzi está muito mais vinculado ao governo, acho que o campo dele é mais ao governo. Angélica Mariano, sim, estaria na oposição por conta da ruptura que eles tiveram lá, da briga que ocorreu entre os marianos e a prefeita. O Rony também estaria no campo da oposição. O Heitor, por estar com o Benzi, estaria no campo da prefeita. Pacotinho de cá. E o Farid, campo de oposição. Vindo candidato, campo de oposição. E o pessoal, com o Jonatas, também campo de oposição. Se você percebe que você tem, de um lado, algo em torno de 8 candidaturas ligadas, de alguma maneira, ao governo. Ao governo. E do outro, você tem mais 8 candidaturas de oposição. Meio a meio. Uhum. Né? Se configurássemos aí 16 candidaturas, 8 do governo, 8 da oposição, que vão se engalfinhar aí, mais ou menos como Capitão América e Homem de Ferro, disputando a guerra civil, os personagens aí de um lado, brigando contra os personagens do outro. Porque eles vão debater, e eu acho que o grande pano de fundo vai ser a administração da cidade. Vai ser o atual governo e as propostas para superar tudo de ruim que a gente está vivendo hoje na cidade. Esse fôlego que a administração começa a demonstrar, assim, com a zeladoria, com algumas obras aí que começam a ser entregues, você acha que de alguma maneira isso a administração ainda pode influenciar no resultado da eleição, apesar da variação baixa? Acredito que sim, Valdir, porque se você pegar a administração, ela tem recursos, né? Então, ela, no dia a dia da eleição, a prefeitura resolve problemas, né, do eleitor, e aí o eleitor grato acaba votando em quem indicou. Então, na oposição nós não vamos encontrar muita estrutura, não vai ter dinheiro, não vai ter... Aliás, os candidatos estão saindo, estão todos duro, está todo mundo sem grana, todo mundo na roça em termos de estrutura. Mas os candidatos do governo, você tem o Fronteirota, que é uma candidatura que vem com muito... Eu particularmente fui no encontro, fui convidado por ele para estar indo lá conhecer o Muda Guarujá. E aí eu fui lá ver o que mudava no Guarujá, mas não mudava nada. Todo mundo que estava lá era da administração. Mas tinha camarão, tinha uísque. Eu fui convidado, mas não fui. O camarão estava bom? Estava ótimo o camarão. Adorei. Foi o melhor de tudo lá foi o camarão. Foi a melhor oportunidade que eu tive para comer camarão. Faz muito tempo que eu não comia aquele camarão. E eu não conhecia o Dalmo. Foi a oportunidade de conhecer também o espaço. De qualquer forma, é uma candidatura com muito recurso, com muita grana, com muita estrutura. A do Adilson deve ter também, até porque ele é um cara de muita grana, é um empresário de sucesso e tal, então também tem muito recurso. E os demais candidatos que estão se somando ao governo esperam obter recursos, esperam ter condições que o governo possa lhe proporcionar para poder acomodar seus correligionários, resolver problemas dos seus eleitores. Então, é atrativa nesse sentido. E o governo já sai com um percentual. Né? Quem conseguir absorver, puxar para si essa herança do governo Antonieta, consegue ter um percentual de eleitores que ainda aposta na Antonieta, ainda que o percentual baixo, mas já é uma arrancada. Ainda que com uma avaliação negativa nos dias de hoje... Né? Se você pegar, 80% é contra o governo, mas 20% é a favor, ele já sai com os 20% de lastro do governo. Já dá quase 40 mil votos. Quase 40 mil votos, então é um bom lastro, né? Quem puder ficar. O problema é que esses 40 mil votos vão ser divididos por 8. Né? Se fosse uma divisão paritária, você teria 5 mil votos para cada um. É claro que nós estamos fazendo contas aqui até absurdas. Não, mas é interessante também a colocação que você faz, por exemplo, o médico Walter Suma. Todo mundo vê como uma candidatura de oposição, mas na verdade... Como você bem colocou, ele tem em seus quadros pessoas umbilicalmente ligadas à administração. O PSB hoje está totalmente dentro do governo, né? O PSB com o Nego Valt, que é vereador aqui do Paicará e tal, está totalmente vinculado à administração. Sempre votou e vai continuar votando e vai agarrado até o final do governo. E então, o exemplo do Cândido, que agora está lá, né? Então a candidatura do Suma tem a cara do governo Antonieta. Se ele for realmente candidato, será uma candidatura com a cara da Antonieta, seria Antonieta de calça, é mais ou menos isso. A dele e a de todos os outros que se apresentam como candidato e que estão vinculados a ela. Alguns querem se desvincular, o próprio Jesus quer se desvincular dela, mas não conseguem, porque as pessoas veem, né, o cara está lá inaugurando rua, fala, estamos resolvendo, mas resolvendo agora, na época da eleição. Então, eles vão ter dificuldades e está congestionado também, né? Você tem 8 caras disputando o mesmo espaço
né, de poder, o mesmo espaço de estrutura, o mesmo espaço de empresários, Exatamente. de doações, de cargos comissionados, de todo mundo disputando a mesma coisa. Já no campo da oposição você não tem isso. No campo da oposição vai ser uma disputa mais de proposta, de ideias, de ataques, claro, ao atual governo. Então você tem um quadro melhor para quem está no campo da oposição. Melhor do ponto de vista político, da discussão, mas ruim porque não tem estrutura. claro. Então quem imaginar que vai ser uma campanha com muito dinheiro, com muito recurso, também vai ser uma campanha curta, né, Valdir? Praticamente 45 dias de campanha. Né? 45 dias de campanha, você com muitas restrições de propaganda. Exato. Então, o dinheiro não vai ser fundamental nas próximas eleições. Não é aquela época de showmícios, né, que enganava assim, praticamente a imagem que o eleitor tinha do seu próprio candidato. Né? Eu penso, por exemplo, que a candidatura da Priscila Bonini era a candidatura que mais ameaçava a oposição. A Priscila Bonini, por exemplo, a gente inclusive apostava que ela seria candidata porque ela é a que mais ameaçava. Aliás, ela pode se tornar candidata, ela está afiliada ao PMN, se não me engano, ela pode acabar vindo a ser mais uma das candidatas, mas acredito que não venha. Agora não vem mais, perdeu o momento para vir para a disputa. Mas ela é a que mais lembra o governo Antonieta. E a que mais unificaria o governo Antonieta e os atores em torno desse governo. Como ela não é candidata, essa lembrança da Antonieta acaba ficando menor. Entendi. Da pessoa da Antonieta, não da administração. Não da administração. E o eleitor, ele às vezes esquece da administração e lembra só da pessoa. Então quem votou na Antonieta nas duas últimas eleições, fatalmente votaria na Priscila. Lembraria, né? Uma mulher, professora, por todos os motivos que ele votou na Antonieta, ele votaria na Priscila. Isso não vai ocorrer e acho que o Jesus não lembra em nada a Antonieta, até porque um cara, e eu tenho falado isso, é um cara gente boa pra caramba. O candidato do PMDB é muito gente boa. Não vou votar nele, não apoio a candidatura dele, mas quero registrar que o Jesus é gente boa. Ô, Márcio, a gente estava comentando que na eleição anterior eram 8 candidatos, né? 8 ou 9 candidatos, e houve a polarização, praticamente 2 candidatos disputaram a eleição e 7 ficaram de coadjuvantes. A grosso modo, Valdir, foram 80 mil votos para a Antonieta e 60 mil votos para o Farid. Só aí, 140, junta mais abstenção e voto branco no... Sobrou 20 e poucos mil votos para os demais candidatos. Sobrou 20 e poucos mil votos para os demais. Eles não tiveram a oportunidade de aparecer numa lembrança muito grande do ex-prefeito Farid e da atual prefeita Antonieta. Então, os outros candidatos não conseguiram furar essa polarização. Dá para imaginar que isso se repita? Eu acredito que ninguém, até me assusta as declarações do próprio Farid, né? Eu vi pela internet no encontro que ele fez no CDL, me assusta a declaração do Farid, me assusta a declaração do Aranha na tribuna, dizendo que não vai apontar o dedo para a Antonieta. Então, os candidatos parece que não querem atacar o governo, não querem... parece que eles não querem a polarização. Mas essa polarização ela vai existir. Só não acho que vai ser de um candidato contra outro, porque o lado de lá não tem ninguém que cresça para polarizar. Certo. O lado da situação. Tem ninguém que cresça para polarizar. Poderia ser a Priscila. Não sendo, não tem ninguém que cresça para polarizar, com talvez o Farid. Então, o que a gente percebe é que vai ser uma pulverização de votos. Né? Nós vamos ter muita gente votando pela proximidade que tem com o candidato. E, sem dúvida alguma, eu acho que o campeão de voto nessas eleições vai ser o Farid. Pode até não ganhar no eventual segundo turno, mas eu acho que no primeiro turno ele já sai com lastro de 60 mil votos, né, das 2 últimas eleições, e ele deve ter isso novamente. E os demais vão disputar quem é que iria para o segundo turno com ele. Quem é que vai dividir a primeira fila do grid com ele. Né? Exatamente. Márcio, além de candidaturas a prefeito, por isso que eu falo, é muito importante esse tipo de conversa, assim, que as pessoas conversassem isso e tivessem isso como sua rotina aí no dia a dia, para que houvesse o máximo de informação possível sobre cada um dos candidatos, para que as pessoas escolhessem com tranquilidade, com calma, né? Mas nós temos também eleição para vereador. E aí você também tem um apanhado aí, só que eu queria te propor que a gente conversasse isso já, depois do intervalo comercial, que é rapidinho. Tudo bem. Fique com a gente que é rapidinho, já voltamos já com o Márcio.
Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade e eu queria aproveitar aqui, hoje nós estamos entrevistando o Márcio Souza, ele que é presidente do PSTU de Guarujá, também estudante de Direito. Eu queria aproveitar aqui esse reinício do programa Assunto Cidade para mostrar para o telespectador a capa dessa última edição do jornal Assunto Cidade, o jornal de Guarujá. Esse jornal se encontra todos os sábados nas bancas de Guarujá e de Vicente Carvalho, principais estabelecimentos, alguns estabelecimentos comerciais também, e também nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, quando o WhatsApp voltar, né? Agora cai tudo no Brasil, menos o Cunha, né, Márcio? O Cunha não cai de... Obrigado, Fábio. Só a capa. O Jornal de Guarujá tem o site ojornaldeguarujá.com.br. Fácil de acessar e você pode deixar por lá também sua dica, ou sua crítica, ou sua sugestão de reportagem. Márcio, a gente terminou, a gente acabou avançando demais no primeiro bloco, falando dos candidatos a prefeito, mas você também fez um levantamento sobre os vereadores. Queria que você explicasse o mais sucinto possível, se puder. Então, Valdir, a gente chegou a escrever um texto falando que o título, né, a manchete que a gente deu foi o seguinte: só 4 vereadores devem se reeleger para a Câmara de Guarujá. Aí tu já arrumou uns 13 amigos. Arrumei, eu só conheço todos eles, sou colega, amigo da maioria deles, mas muitos deles ficaram bravos comigo, porque todos eles queriam que eu dissesse que eles vão se reeleger, mas não vão. O problema é que eu acredito que vai ter uma renovação de cerca de 70% na Câmara, 70% ou mais. Mais por erro de estratégia do que... Exatamente. Não, os candidatos terão votos, terão votação, os vereadores terão votações expressivas como sempre tiveram. O problema é que a lei eleitoral faz com que você fique 6 meses antes, você tenha que estar afiliado a um partido. Certo. E aí muitos deles ficaram presos a legendas que não conseguiram compor chapas, que não conseguiram compor alianças que favorecessem a reeleição. Certo. Então, alguns terão votação expressiva, mas poderão perder ou por falta de coeficiente eleitoral, ou porque só cabe um, né? Se fizer um, tem 3 vereadores na chapa, né? Você tem, por exemplo, o PP, certo, que é do Fronteirota, você tem o Jaiminho, o Juninho Eroso e o China. O mais bem votado nas últimas eleições foi o Jaiminho. Certo. Então, se esse partido só fizer uma cadeira, que é o que provavelmente vai acontecer, só o Jaiminho é que vai se eleger. Os outros 2 vão perder o mandato. 2 a menos. 2 a menos. No PMDB também houve tem uma certa dificuldade. Então, lá o Todd deve fazer 2 no máximo. Né? E aí o Nelsinho, só tem 2 vereadores, Nelsinho e o Todd. Então, nós entendemos que o candidato da Antonieta lá, o cara que a Antonieta deve jogar peso, é o Anderson Bernardes, porque foi deputado agora. Ela fez uma campanha forte para ele, jogou estrutura. Então, se houver 2 vagas lá, se for feito 2 cadeiras, uma seria do Anderson e a outra do Todd, que foi o mais votado. E o Nelsinho ficaria de fora. É mais um que perderia o mandato. Né? No DEM, o DEM também está com dificuldade.
Eu não vejo que a chapa do DEM consiga reeleger... Soares e Nicolassi. Tá o Soares e Nicolassi. Se não fizer ninguém, os dois perdem o mandato. Aí você tem dois... A mesma coisa o Toninho Salgado e o Givaldo do Açougue. Se também não fizerem coeficiente, os dois perdem o mandato. É mais 4 que estão fora do jogo. O Mário Lúcio também está no PR, está preso no PR. Até a última informação é que ele estaria preso no PR. Se o PR não conseguir uma boa coligação, também perde o mandato. Porque lá ele está sozinho, praticamente. Sozinho. Voto para ele mesmo. Sozinho. Hoje, inclusive, o Edilson Dias também ficou numa situação complicada, né? O vereador do PT, ou ele sai candidato a prefeito e monta uma chapa com os filiados do PT, ou ele consegue uma coligação. Porque sozinho ele não consegue 10, 11 mil votos para se eleger vereador. E o PT, a gente não observou uma chapa estruturada para disputar a eleição. E esse quadro favorece as candidaturas do PCdoB, que não tem candidato a vereador, favorece as candidaturas do PPS, do Farid, que não tem vereador candidato. Vereador com mandato. Vereador com mandato. Favoreceu, por exemplo, o PSB, a candidatura do Suma, né, favorece a do Nego Valt, que é vereador, e lá esse ficou bem localizado na chapa. Tem mandato, tem bastante gente puxando o voto. Tem um candidato competitivo. Tem um candidato competitivo. Pode, se vier se configurar esse quadro que hoje se apresenta, ele estaria reeleito. Assim como estaria reeleito o Bispo Mauro, que ele, o Sorriso e o Elias, na chapa dos 3, ele poderia ser o primeiro. O candidato da Universal sempre tem bastante voto. E o Sorriso e o Elias perdendo o mandato, só sobraria o Bispo. Então eu acho que 3 ou 4 vereadores acabam voltando com esse quadro alarmador para eles. Foi um quadro desesperador para os candidatos a vereador que tem mandato hoje. Porque se preocuparam muito com os seus mandatos, com os seus apoiadores, com a política da cidade, com os espaços no governo, mas não se preocuparam com os partidos. Com a sua formação. E explicar para o telespectador que a gente fica falando de coeficiente eleitoral, só lá na frente, dia 2 de outubro, quando terminar a votação, é feita uma contagem, uma divisão. Tantos votos, tantas cadeiras. Divide pela quantidade de cadeiras, geralmente esse número está estimado nessa eleição em 10, 11 mil. Se a gente fizer uma conta redonda, 170 mil eleitores votando, 17 cadeiras. O juiz divide 170 por 17, 10 mil. 10 mil. Quem fizer 10 mil votos, faz uma cadeira. Não é que o vereador, o candidato precisa fazer 10 mil, mas o grupo dele precisa fazer 10 mil e ele ser o primeiro. Ele tem uma chapa de 27 candidatos, tal, e aí esses 27 juntos precisam fazer 10 mil. E aí quem for o mais votado consegue a cadeira. Se eles juntos fizerem 22, 23 mil votos, aí faz 2 ou 3 cadeiras, né, que é o sonho de muitos candidatos. É o sonho de muitos candidatos, fazer 40, 50 mil votos. 50 mil votos na chapa e eleger 6 candidatos, 10 candidatos, o que não vai acontecer. Porque é uma eleição pulverizada. Eu acredito que vai ter algo em torno de uns 400 candidatos a vereador na cidade. 400 candidatos? Se você observar a quantidade de candidatos a prefeito, se nós ficarmos numa casa de 12 candidatos, e cada um tiver, em média, 26, quem sair sozinho, ou 50, quem sair com 2 partidos. Quando você soma tudo isso, vai dar algo em torno de 400 candidatos. Tem outra coisa também, que tem muito ex-vereador voltando à cena, né, também. Sim. Ex-detentor de mandato, né? Por conta dessas estratégias, o Valdir. Se você observar o vereador sem mandato, ele não teve as mesmas preocupações com o mandato. O ex-vereador, ele observou o quadro, se articulou e vou por aqui. Por aqui eu consigo. Alguns suplentes também, que sempre chegaram no quase, hoje está tranquilo, acha que dessa vez entra. Entendi. Porque está bem localizado. Porque o sujeito vai aprendendo, né? Ele sai a primeira, ele é bucha, ele acaba sendo escada. Sai a segunda, ele vai no quase. Na terceira, ele fala, agora eu acertei. Aqui eu consigo me eleger com a votação que eu tenho. Porque alguns têm um potencial limitado, vai até 1.700, outros vão até 2.000, outros vão até 2.500. Então ele sabe que não adianta disputar com um cara... Ele tem 1.500 votos, ele vai disputar com alguém de 3.000. O cara tem o dobro da votação dele, ele vai perder, ele vai ser suplente. É como você disse, o cara vai aprendendo, né? Aprendendo no dia a dia. Ao longo dessa campanha eleitoral aí, acredito, dependendo da sua disponibilidade lá, se as obras deixarem todas as suas atividades profissionais, logicamente estou brincando, e a gente vai ter outras oportunidades aí de conversar. Infelizmente, já estamos estourando o tempo. É uma pena, a gente começa a conversar, o tempo passa voando, né? Mas deixa um espaço para você falar antes, uma última impressão para o telespectador. Eu queria agradecer novamente aí, Valdir, dizer que a eleição desse ano é uma eleição extremamente atípica, né? Todas as eleições ela é atípica, mas essa é mais atípica do que qualquer outra. Ela é de outro tipo em todos os sentidos, principalmente no Guarujá. É a cidade com o maior número de candidatos, de pré-candidatos a prefeito que estão se propondo,
de número de candidatos a vereador. E é uma eleição que é extremamente complicada, difícil de entender, e a gente está analisando ela. A característica dessa eleição é a imprevisibilidade. A gente não sabe o que vai acontecer. Podemos, inclusive, ter um novo cenário daqui a um mês. Exato. Entrando novos atores como candidato a prefeito. Que hoje não tá. Outros saindo. Tudo pode acontecer no cenário político da nossa cidade. Tá certo. Obrigado, Márcio. Obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e pelo trabalho que você apresentou aqui. A gente volta amanhã, uma nova edição do Assunto Cidade. Obrigado a você pela audiência e até logo.